Talvez você já tenha escutado algo como o karma. Você já ouviu falar coisas sobre karma? Nossa, isso aí é karma. Às vezes a pessoa parece que tá meio azarada, a coisa não tá funcionando, a coisa não tá andando, e a pessoa fala, isso aí é karma. Isso aí é karma, pode ver que é karma. E aí, às vezes, a gente fica ouvindo essa coisa de karma, né? Mas o que será que é exatamente o karma? Será que eu vou ser obrigado a, durante muito tempo na minha vida, ter que ficar pagando pelos meus erros do passado, né? Então, o que seria esse karma? O karma é o termo oriental para o ego dominando a sua vida. O que acontece com relação ao karma quando, né, que a gente, algumas pessoas chamam de karma, outros não. O que acontece quando o ego está dominando a sua vida? É como se você cometesse um erro em algum momento da sua vida e você ficasse pagando por esse erro muitas e muitas e muitas vezes. Muitas e muitas e muitas vezes. Você cometeu um erro, você pagou por esse erro naquele momento, pode ter te trazido alguma dor, algum sofrimento, pode ser que te prejudicou de alguma forma, só que você fica pagando, poderia parar ali, o certo era que parasse por ali. Não, mas você pode passar uma vida, anos, décadas pagando por esse erro. Por quê? É como se você estivesse vivendo novas situações na sua vida, mas sempre com esse molde daquilo que já aconteceu no passado. Porque o seu ego, ele adora fazer você ficar revivendo o passado constantemente. Entende? Então, por isso que é fundamental você compreender isso, e quando você entende o que é o ego na sua vida, o que é o ego dominando as suas ações, as suas decisões, você acaba com essa história de karma. Ah, será que eu tenho karmas do passado? Você não precisa ficar revivendo o seu passado. Você não precisa ficar pagando várias vezes por algo que de repente não foi legal no seu passado. Agora, se o seu ego estiver dominando a sua vida, você vai sim ficar constantemente, parece que a sua vida é um looping. Você tem aquela sensação de que se esforça, faz de tudo, mas nunca sai do lugar. Nunca sai do lugar. Tem gente até que relata, nossa, eu acho que eu sou azarado. Parece que as coisas dão certo para os outros, não dão certo para mim. Por que isso está acontecendo? Será que é uma punição divina? Lógico que não. É porque o seu ego está fazendo você reviver mentalmente, dentro de uma grande ilusão, algo que aconteceu no seu passado e não precisaria estar acontecendo novamente. Então, por isso que eu decidi explicar mais uma vez para você que está aqui comigo e me acompanha com bastante frequência, ou para você que está chegando agora, o que é o FMI. É muito importante que você entenda a questão do FMI. Eu até ontem recebi uma mensagem incrível aqui de uma aluna do Portal da Consciência, uma mensagem muito bonita, e ela falou que buscou por muita coisa na vida dela, nunca estava conseguindo encontrar a paz que ela gostaria e finalmente ela encontrou. Por que ela encontrou? Porque ela compreendeu a questão do FMI, entende? Então vamos lá, o FMI. Acontece uma situação na sua vida. Aconteceu uma situação num dado momento, uma situação, vamos chamar de situação negativa. Algo que ou foi uma situação negativa, algo que não te fez bem, não deu certo, não funcionou, deu errado, ou foi uma situação que você interpretou como negativa. Nós, quando criança, muitas situações que são situações de vida, assim, normal, nada demais, a criança pode olhar para aquilo, lógico, ela está em desenvolvimento ainda, e ela interpreta aquilo como uma coisa muito negativa. Às vezes é só uma situação ali de cotidiano, os pais com pressa tentando fazer acontecer alguma coisa, e ela interpreta aquilo como se os pais não amassem ela, por exemplo. Pronto. Aquilo grava na sua mente, e aquilo começa a gerar uma repetição constante. Então, essa situação ruim que aconteceu na sua vida é como se ela se tornasse uma gravação na sua cabeça. O FMI, ela é essa gravação, é a voz na sua cabeça. Para quem já começou a se envolver com esse tema aqui comigo, você já começou a perceber que você não é a voz na sua cabeça, mas que ela fica disparando de uma forma completamente inconsciente, e por ela ficar disparando dessa forma inconsciente, você se desconecta daquilo que é real, daquilo que está acontecendo de verdade na sua vida. Você fica ali revivendo o passado ou se preocupando com o futuro porque você se distraiu com essa voz na sua cabeça. O problema não é a voz em si, é quando você se identifica com a voz. O que é se identificar com a voz?
Essa palavra, né, identificação, ela vem do latim e ela significa fazer do o mesmo. Fazer do o mesmo. Então, o que é isso? Quando você se identifica com algo, é como se você passasse a acreditar que você é esse algo. Então, por exemplo, se eu me identificar com esse copo, se eu achar que eu sou o copo, eu não consigo mais utilizar o copo. Porque eu sou o copo, como é que eu vou utilizar o copo? Eu preciso me dissociar do copo para poder utilizar o copo, para beber água, para o que for. A mesma coisa acontece com a sua mente. Se você se identificar com a sua mente, se você acreditar que você é a sua mente, você não consegue mais utilizar a sua mente. E a sua mente é uma das ferramentas mais maravilhosas, espetaculares que você pode ter na sua vida. Entende? Só que quando você acha que você é a sua mente, você acha que você é a voz da sua cabeça, você acha que você é o FMI, você não consegue mais utilizar a sua mente. E o que é pior, ela começa a utilizar você. O ego, que é a sua mente condicionada, que é você identificado com a mente, começa a tomar as decisões por você. E é por isso que você fala assim, amanhã eu vou acordar e vou na academia. E você não consegue ir na academia. Por quê? Se a sua decisão era ir até a academia, você estava decidido, não, chega, eu vou começar a fazer exercício físico. Porque o seu ego decidiu que você não vai. Amanhã eu vou estudar bastante, que eu preciso estudar, vai ser importante para mim. E aí a hora que você vê, você tá lá, zapeando o celular, tá no Netflix, não tá fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Por quê? O seu ego decidiu algo diferente para você. Faz sentido isso para você? É muito importante que você compreenda isso para que você possa acessar a sua essência. Qual que é o grande problema com relação ao FMI, com relação ao ego? Não é o FMI em si, não é a voz na sua cabeça em si. É você se identificar com a voz. É você acreditar que você é o seu ego. Quando você acredita que você é a voz, quando você acredita que você é o ego, aí você começa a sofrer tudo aquilo que você vem sofrendo na sua vida. Esse conhecimento que eu estou dividindo com você aqui agora e que eu vim dividindo no Instagram e no YouTube constantemente, foi a única coisa que verdadeiramente transformou minha vida. E é possível você atingir um nível de paz, que é uma coisa assim que parece milagrosa mesmo, mas não. Você só entendeu que essa voz na sua cabeça não é real. Quando você começa a fazer as práticas de presença, aí a transformação verdadeiramente acontece. Porque aí você vai como se fosse diminuindo o volume do FMI, e aí ele para de trazer tanta dor para sua vida. Você passa a ficar presente e para de viver na ilusão do passado e do futuro. Quando o FMI começa o blá 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 dele, começa a falar e tal, a única coisa que você precisa é não se identificar com a voz. Como é que você faz para não se identificar? Você fica observando a voz sem conversar com ela, sem estabelecer um diálogo. Você simplesmente observa. Por quê? O que é o FMI? O que ele é o ego? Ele é o pensador. A grande maioria das pessoas hoje, infelizmente, na minha visão, esse é o maior mal da humanidade hoje. Elas vivem completamente tomadas pelo ego e elas vivem completamente tomadas pela voz na cabeça. Elas ficam dialogando com essa voz imaginária que tem na cabeça delas, né? Que eu sei que acontece, mas que é uma completa ilusão criada pela sua mente, e elas estão vivendo completamente no automático, né? As pessoas dizem assim, não, o mal do século é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é o FMI relacionado ao futuro. Toda a sua ansiedade vem de um FMI na sua mente, só que ele é mais relacionado ao futuro do que relacionado ao passado. Então, quando você tá no mundo do FMI, você é o pensador. Você deixa de ser quem você é em essência e você passa a ser o pensador. Tá isso é viver no piloto automático, isso é viver em autossabotagem. Você é o pensador. Quando você fica observando a voz, você deixa de ser o pensador para ser o observador. E se você é o observador, você não é o pensador. Se você não é o pensador, você não está identificado com o FMI, não está identificado com a mente. E aí, finalmente, você consegue evoluir. Buda falou sobre isso, Lao Tse falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, Sócrates falou sobre isso, Sêneca falou sobre isso, Eckhart Tolle falou sobre isso, Krishnamurti falou sobre isso, os Beatles falaram sobre isso, vários e vários mestres, Albert Einstein, e a gente não entendeu porque a mensagem veio de uma forma muito complexa. Imagina você ler uma mensagem de
que fazia sentido da forma como foi transmitida há 2.600 anos atrás, a gente vai ler hoje e não tem conexão. Qual que é o meu trabalho aqui com vocês? Deixar isso mais simples, mais fácil de entender para 2020, que é o que a gente está vivendo hoje. Esse é o meu trabalho constante. Quem me conhece sabe que o tempo todo eu estou buscando como é que eu deixo isso mais simples para o pessoal. Como é que eles entendem? Por que eu falo que eu trabalho com inteligência espiritual na prática? Muitas pessoas já perceberam que se você não tiver uma conexão com espiritualidade, você não vai encontrar plenitude, felicidade e alegria na sua vida. Tem muitos dados científicos já com relação a isso, mas eu gosto mais quando a pessoa percebe por ela mesma, né? Você sente que eu preciso me envolver com algo de espiritualidade. Eu não estou falando necessariamente uma religião, mas você entender que existe uma energia superior, seja lá como você chamar ela, o universo, o cosmos, Deus, as leis da natureza, não importa, mas é você perceber que existe um poder superior regindo tudo isso. Se a sua mente estiver no comando, as pessoas falam muito essa coisa de crenças limitantes, né? Eu preciso ter crenças positivas, preciso eliminar as crenças limitantes. Toda crença é limitante. Seja positivo ou negativo, você está vivendo no automático. Esse vídeo fez sentido para você? Você tem interesse em viver 99% da sua vida em paz, independente das circunstâncias que possam acontecer? Então, para isso, para que você possa viver na essência e não na escravidão do ego, é importante que você faça as práticas de presença que eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre essas práticas de presença, entender como isso pode transformar a sua vida, eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer o Portal da Consciência. Lá no Portal da Consciência você vai ter meditações, afirmações positivas, práticas e técnicas para que naturalmente, passo a passo, você vai vivendo cada vez mais na essência, descobrindo a pessoa incrível, maravilhosa que você é e passar a viver em paz, independente daquilo que aconteça no seu dia a dia. Legal? Então, clica aqui embaixo ou na descrição desse vídeo, ou você pode buscar na bio do meu Instagram, que você vai entender o portal, tenho certeza que você vai adorar. Gratidão e eu vejo você por aí.